Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim e ao canal do grande parceiro, Matemática Ninja do professor Chico, moçada. Gente, vamos resolver aqui mais uma questão de geometria plana e veja que essa aqui foi uma questão do Enem e diz assim: uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é... Pessoal, veja bem. Ele está dizendo que o triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados aqui deve ter 6 palitos. Aí ele diz que essa figura aqui ilustra um triângulo que foi construído com essas características. De fato, olhe bem, esse lado do triângulo aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 palitos. Esse outro lado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, ele satisfez aqui a condição imposta aí pelo problema. Tem que ter 17 palitos. Olha só, 6 com 6, 12 com 5, 17. E ele diz que um dos lados tem que ter o comprimento de exatamente 6 palitos. Vamos supor, por exemplo, seja esse aqui que tem um lado 6. Então nós precisamos descobrir um outro triângulo que tem essas mesmas características, ou seja, um lado tem que ser 6, os outros dois lados nós precisamos saber quanto que é, mas de tal forma que essa soma tem que dar 17 palitos. Então a característica de nosso triângulo é que os lados sejam de lado x e y, um dos lados obrigatoriamente deve ser 6, mas de tal forma que a soma desses lados tem que dar 17. Bom, gente, nessa equação que a gente acabou formando aqui, se eu peguei esse 6 e passar para lá, nós vamos ter que x mais y é igual a 11. Ou seja, pessoal, a soma desses dois lados tem que dar 11 palitos. Bom, então quais são os dois possíveis números que somados vão dar 11? É claro que esses números têm que ser inteiros, porque a quantidade aqui é uma quantidade de palitos, então tem que ser uma quantidade inteira. Então, se eu colocar, por exemplo, o x igual a 1, a única possibilidade para dar 11 é que o y seja quanto? Seja 10, porque 1 mais 10 realmente vai dar 11. Desta forma, um possível triângulo formado vai ser o triângulo 1, 10 e 6, já que um dos lados tem que ser obrigatoriamente 6. Uma outra possibilidade, pessoal, seria se a gente utilizar agora o x igual a 2. Se eu utilizar o x igual a 2, meu y vai ser 9. Assim a gente vai ter o seguinte triângulo, 2, 9, 6. Veja que sempre aparecendo o lado 6. Outra opção seria que o lado fosse 3, o outro aqui vai ser então 8, porque 3 mais 8 realmente vai dar 11. Assim a gente vai ter o seguinte triângulo, 3, 8 e 6. Uma outra opção seria se o lado x for 4, e aí a gente vai ter que esse lado y aqui vai ser 7. Porque 4 mais 7 realmente vai dar 11 e aí a gente vai formar o triângulo 4, 7, 6. Uma outra opção é se o x for 5, aí o y vai ser 6, aí o triângulo vai ser 5, 6 e 6. Outra opção, repare, agora aqui o x vai ser 6, meu y vai ser 5, e aí a gente vai ter o triângulo 6, 5, 6. Poderia também ser aqui 7, então aqui vai ser 4, aí o triângulo seria 7, 4, 6. Poderíamos ter também aqui 8, aí aqui vai ser 3, e o triângulo seria 8, 3 e 6. Podemos ter 9, aqui vai ser 2, e o triângulo vai ser 9, 2 e 6. E finalmente, eu tenho um aqui com 10, aqui vai ser 1, porque 10 mais 1 aí realmente vai dar 11, e aí o triângulo vai ser o triângulo 10, 1, 6. Então, pessoal, essas são as únicas possibilidades que a gente tem, porque se for 11 aqui agora, aí o lado y vai ser 0, que não pode acontecer. Bom, então quantas possibilidades de formar triângulo nós tivemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, gente, agora muito cuidado. Não vai marcar 10 não, porque ele ainda deu uma outra condição aqui pra gente, ele impôs outra condição. Ele diz que ele quer a quantidade máxima de triângulos, mas esses triângulos não podem ser congruentes, ou seja, os lados não podem ser iguais a de outro triângulo. Então veja que esse triângulo aqui de lados 1, 10, 6 é exatamente congruente a esse triângulo que tem lados também 10, 1, 6, é o mesmo triângulo. Então nós vamos eliminar esse aqui, por exemplo. Da mesma forma, esse triângulo aqui também de lados 2, 9, 6 é congruente a esse aqui, ó, 9, 2, 6. Tem os mesmos lados. Então nós vamos eliminar esse aqui também. Também podemos eliminar esse outro aqui, ó, 3, 8, 6, que é o mesmo desse, 8, 3, 6. Então vamos eliminar essa possibilidade. Assim como esse triângulo 4, 7, 6, ele é congruente ao triângulo 7, 4, 6. Então nós vamos também eliminar esse. O triângulo de lados 5, 6 e 6 também é congruente ao triângulo de lados 6, 5, 6. Então podemos eliminar esse. Bom, então agora todos esses aqui servem. Então olhe bem,
Eu tenho então agora 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então a gente vai lá marcar a letra B? Não, muita calma ainda. Nós temos também a chamada condição de existência de um triângulo, pessoal. Vamos recordar aqui, ó. Qualquer lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença entre eles, isso claro em módulo, né? Então assim, se eu pegar esse lado 6, por exemplo, ele precisa ser menor que a soma de x com y e tem que ser maior que a diferença x menos y. Bom, é claro que 6 vai ser sempre menor que x mais y, já que nós temos certeza que essa soma é 11. Então o que nós precisamos avaliar aqui? Nós precisamos verificar qual é a diferença que vai ser menor que 6. Então vamos começar por aqui. Se eu pegar esse lado 10 menos 1, vai dar 9. E 9 não é menor que 6. Portanto, esse triângulo aqui também não serve para a gente. Da mesma forma esse. Olhe bem, se eu pegar esse lado menos 2, 9 menos 2 aqui vai dar 7. Que não é menor que 6, certo? 9 menos 2, 7 não é menor que 6. Portanto, esse aqui já não serve. Agora veja esse, 8 menos 3, 5. 5 é menor que 6, então esse serve. 7 menos 4, 3 também serve, 3 é menor que 6. 6 menos 5, 1 é menor que 6. Portanto, gente, esses aqui, ó, esses 3 são os únicos triângulos que nós podemos formar com as características impostas na questão. Portanto, a alternativa correta aqui vai ser a letra A. Qual é a quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos? 3 triângulos. Show de bola! Questão interessante essa questão aí do Enem, né, gente? Então é isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente aí para dar uma força para os nossos dois canais, porque assim a gente vai poder continuar ajudando muitas outras pessoas que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!